Estamos na campanha do Setembro Amarelo, e eu sei que o assunto suicídio e morte pode ser um assunto chato. Mas veja esse ponto de vista para sua própria proteção. Por exemplo, e se a pessoa que tem essa intenção autodestrutiva e o piloto de um avião? Imagina o seguinte cenário: um Boeing da Silk Air, saindo de Jacarta e indo para Singapura, cai repentinamente no meio da selva da ilha de Sumatra. Isso aconteceu no dia 19 de dezembro de 1997. O céu estava limpo, tudo parecia normal, mas do nada o avião mergulha em direção ao rio Muse, despencando de uma altitude de mais de 10 mil metros. Foram 104 pessoas a bordo, e infelizmente, ninguém sobreviveu. Agora, o que vem à tona 3 anos depois é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Investigadores americanos, especialistas em acidentes aéreos, chegaram a uma conclusão chocante: o piloto teria feito o avião mergulhar de propósito, numa ação que eles acreditam ter sido um suicídio. Isso vai totalmente contra a versão dos investigadores indonésios, que basicamente disseram que não conseguiram descobrir o que aconteceu. Segundo o relatório dos Estados Unidos, não houve falha mecânica no Boeing 737. A queda foi resultado de uma ação intencional. O que mais levanta suspeita é o fato de que, segundos antes do mergulho fatal, os gravadores de voz e dados do avião foram desligados. É como se alguém não quisesse deixar rastros do que estava acontecendo na cabine. Os americanos ainda disseram que, no momento do impacto, os motores estavam em alta potência e os controles do avião foram ajustados de uma maneira que só poderia ter sido feita por alguém na cabine. Em outras palavras, o piloto Tsuei, comandante da aeronave, teria jogado o avião para baixo, uma manobra que só seria possível se ele estivesse no controle durante todo o tempo. Agora, quem era esse piloto? E por que ele faria algo assim? Bom, a história dele é cheia de mistérios. Su estava cheio de dívidas no mercado de ações, onde havia perdido muito dinheiro, tinha empréstimos e contas altas no cartão de crédito, e dias antes do desastre, ele comprou uma apólice de seguro no valor de $1 milhão, indicando a esposa como beneficiária. Coincidência? Talvez, mas tem mais. Anos antes, Su era piloto de acrobacias na Força Aérea de Singapura, e durante um voo nas Filipinas, 4 de seus colegas morreram ao colidirem com uma montanha. Ele só não estava junto porque seu avião teve um problema mecânico e precisou voltar. Esse acidente aconteceu exatamente no mesmo dia, 19 de dezembro, só que em 1979. Será que isso é apenas uma coincidência ou tem algo mais por trás? Mesmo com tudo isso, os investigadores indonésios afirmam que não encontraram provas concretas de que Su ou qualquer outro membro da tripulação tinha tendências suicidas. Mas, vamos combinar, os indícios são, no mínimo, intrigantes. Esse tipo de caso é sempre polêmico, especialmente quando envolve a possibilidade de suicídio por parte de pilotos. Um exemplo famoso foi o acidente da Egypt Air em 1999, quando um avião caiu no Atlântico depois de sair de Nova York. Na época, também houve alegações de que o piloto teria cometido suicídio, o que gerou um conflito diplomático entre os Estados Unidos e o Egito. Mas a hipótese de que o piloto tenha tomado uma decisão trágica e intencional é algo que assombra os familiares das vítimas e todos que acompanham esse caso. Isso está se tornando algo comum. Há vários relatos de pessoas tentando se matar e querendo levar outros juntos. Veja este outro caso. Imagina só, o voo está em cruzeiro, altitude estável, todo mundo relaxado. O capitão, como qualquer pessoa normal, decide ir ao banheiro. Ele sai da cabine, conversa com o copiloto, que inclusive o incentiva a ir ao banheiro, sem levantar nenhuma suspeita. Isso era por volta das 9h30 da manhã, e parecia só mais um voo tranquilo. O avião, um A320, estava em plena rota. O capitão faz o que tem que fazer e tenta voltar para a cabine. Mas, quando ele tenta abrir a porta, nada. A porta estava trancada por dentro. Ele chama, bate, insiste, mas nada. O copiloto não responde. Nesse momento, o capitão começa a perceber que tem algo muito errado. O copiloto sequestrou o próprio avião. E o que parecia paranoia, era na verdade um plano meticulosamente pensado. Depois dos ataques de 11 de setembro, as regras de segurança mudaram muito. As portas das cabines passaram a ser blindadas e só podiam ser abertas com uma senha de emergência, que desbloqueava por míseros 5 segundos. Só que, se o copiloto de dentro quisesse, ele podia bloquear de novo, ignorando qualquer tentativa externa. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele trancou o capitão do lado de fora, sem chance de entrar. Entre 10h35 e 10h39, o capitão desesperadamente bateu na porta, tentou de tudo, mas era impossível forçar a entrada. Nem com uma bomba a porta abriria. Enquanto isso, os passageiros começaram a perceber o desespero. Olhares nervosos, murmúrios se espalhando, e a tensão no ar aumentava a cada segundo. Todos começaram a entender que algo terrível estava prestes a acontecer. Às 10h40, o avião começa a perder altitude de forma acelerada. O copiloto direciona a aeronave em direção aos Alpes franceses. E, em poucos minutos, o silêncio no céu se transforma em uma tragédia.
O avião colide com as montanhas, e os 144 passageiros, além dos 4 membros da tripulação, incluindo o capitão e o copiloto, perdem suas vidas. Mas por quê? Por que o copiloto, com apenas 27 anos, tomaria uma atitude tão extrema? Durante as investigações, a polícia alemã descobriu que ele sofria de depressão severa. Desde jovem, ele era apaixonado por aviação. Entrou para a academia de voo logo depois de se formar, com um quarto cheio de posteres de aviões. Só que essa paixão escondia um lado sombrio. Ele foi afastado das atividades de voo por causa de sua condição psicológica, mas conseguiu voltar ao serviço ao omitir sua depressão em exames médicos. Nos meses que antecederam o acidente, sua condição mental se agravou. 4 dias antes da tragédia, ele já estava com pensamentos suicidas. E, antes da decolagem do voo 9525, ele pesquisou detalhadamente sobre o sistema de travamento da porta da cabine. Sabia exatamente como bloquear o capitão do lado de fora e seguir com seu plano. Quando o capitão foi ao banheiro naquela manhã, o copiloto viu a chance perfeita. Trancou a porta, assumiu o controle. Em poucos minutos, a vida de todos a bordo estava em suas mãos. O avião, que voava tranquilamente em cruzeiro, teve seu destino selado com uma tragédia que ninguém poderia imaginar. E assim, o mundo assistiu a um dos desastres aéreos mais angustiantes da história, onde o desespero tomou conta dos céus e a depressão de um homem resultou na perda de tantas vidas. Agora pense, se isso aconteceu com pessoas com o status de piloto de avião, artistas etc. Nós meros mortais deveríamos dar atenção à nossa saúde mental.